acontecendo. Tá na TV Com. Olá, uma boa tarde para você. A semana começando aqui no Falando, coisa boa. E a gente já começa conversando sobre um assunto que talvez você só vá pensar quando você chegar aos 60 anos. Como prevenir realmente as doenças nessa fase da terceira idade? A gente tem que começar cedinho, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, assim, para chegar nessa melhor idade de lindo. Não é verdade? A gente vai conversar sobre esse assunto a partir de agora. Como realmente prevenir essas doenças na terceira idade? Conosco, passando pelo não sedentarismo, pelo movimento, o Paulo Souza Filho está conosco. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, né? Tudo jóia. O Paulo é educador físico, além de conversar, vai passar algumas situações aí para você, porque assim, sempre com acompanhamento, mas quem sabe não dá um start para você começar a fazer um acompanhamento físico, sair dessa poltrona, só depois que assistir ao Falando, né? Aí você pode caminhar na esteira, mas começar a se movimentar. Conosco aqui também, né, a doutora Renata Zobaran. Tudo bem, doutora Renata? Tudo bom. Doutora Renata é diretora médica, né? Está à frente aí da Top Med. Lá eles têm uma equipe multidisciplinar que ajudam a você repensar a sua melhor idade. Você vai chegar aos 100, 120, 150 e vai longe, mas com qualidade de vida. Conosco também a doutora Cristina Broilo Rosa. Tudo bem, doutora Cristina? Tudo bom. Tudo jóia. A doutora Cristina é clínica geral e ela está, assim, sempre junto com a equipe mapeando como é que está a família, né? Se alguém precisa de um auxílio, como é que funciona essa questão física e emocional, né, do paciente. Conosco também a questão da nutrição. Você é aquilo que você come, né? Começa por aí. A Ana Carolina Abreu está conosco. Tudo bem, Ana? Tudo bom. A Ana é nutricionista, trouxe os exemplares também aqui pra gente, para mostrar o que é bom, o que dá um up no seu dia, uma castanha, uma coisa assim. Você não gosta? Vamos readaptar o seu cardápio. O nosso Falando já está no ar e eu conto com você. Vamos juntos? Então, boa tarde para você, um bom início de semana, boa tarde a todos. Boa tarde. Clube da Luluzinha e do Bolinha. Pois é, o único aqui. Não estamos sozinhos, mas ó, antes da gente começar, deixa eu falar para o pessoal em casa que nós vamos sortear alguns kits, né, da Top Med aqui, que são kits, vou até mostrar para uma hora aqui, ó. Você ligando, na hora que eu falar o número, vão ser 5 kits durante o programa, você vai ganhar, além dessa bolsinha muito legal, adorei, tá? Tem uma toalha aqui, olha só, muito bacana, uma toalha para você, como a gente falou, se movimentar, né? Fazer um lanchinho, um piquenique, já usa a toalhinha, e uma camiseta. Então, é um kit que tem uma toalha e uma camiseta, só na hora que a gente ligar, então você fica atento ao nosso programa, tem muitas informações. Né, gente? Então, começando com a doutora Renata. Doutora Renata, diretora médica de uma equipe multidisciplinar que ajuda na prevenção de doenças lá na terceira idade. É isso? Mas a gente começa agora, né? Exatamente. E como é que a gente faz isso numa família? Eu acho interessante a gente começar falando um pouquinho de doença crônica, né? Porque a doença crônica não atinge só a terceira idade. Tá, e o que é uma doença crônica? Aquela que não tem cura, né? Normalmente são doenças que não têm cura, de evolução muitas vezes arrastada, que as pessoas não morrem dela, mas vivem muito tempo com ela até que ela vá complicar e realmente possa complicar e chegar ao óbito. Então, ela acaba convivendo parte da sua vida com uma doença, e isso com certeza diminui a qualidade de vida. E o grande mal hoje em dia que está se falando, que a ONU, os órgãos, a Organização Mundial da Saúde também tem falado muito, é que nós precisamos trabalhar de fato na prevenção dessas doenças. Até a gente estava conversando antes do programa começar, que hoje foi dada a largada num projeto, né? Em termos nacionais, assim, em relação a essa questão da prevenção, é isso? Como é que a gente pode focar isso? Ele parece um projeto bem inovador. Eu diria que eles estão demonstrando coisas que nós estamos atuando já há quase 3 anos, mas que nós não víamos ainda a representação disso na prática, né? Exceto o trabalho que nós fazemos. Que é trabalhar bastante essa questão de qualidade de vida e todos os assuntos correlacionados a isso. As doenças crônicas, eu estou só querendo voltar um pouquinho para a gente poder fazer o gancho, para poder falar depois da terceira idade. É considerado hoje o grande mal da humanidade. Todo mundo fala que 60% das pessoas têm doença crônica e quando a gente atinge 60 anos, chega a 80%. O índice de pessoas com mais de 60 anos que tem no mínimo uma doença crônica. Tá. Isso é muito. E qual a predominante? Que mais afeta a população? Nós temos hoje várias doenças predominantes, mas eu diria que a obesidade
tanto que a nutrição e educador físico estão aí. A obesidade é a epidemia da hora. Aí da obesidade começa, né? Hipertensão, diabetes. Isso, até porque ela vai dar, consequentemente, uma hipertensão, uma diabetes. Então, das doenças crônicas que a gente atua hoje, a obesidade iniciou ou também pode ficar consequente. Doutora Cristina, se você acha que, por exemplo, começa o metabolismo do homem e da mulher, com o tempo eles vão desacelerando um pouquinho, né? Aí a pessoa não faz exercício, começa a comer mais, ficar muito sentado. E aí começa a desencadear isso? Ou tem algum fator, tipo, de disfunção hormonal? Então, o fator genético, ele atua em todo mundo. Porém, o ambiente é muito importante. A partir do momento que a gente identificou que o ambiente ele é um modificador, é muito mais fácil se fazer prevenção. Então, até mesmo na hipertensão, o ambiente também com o quê? Com a alimentação, exercícios físicos. Então, atua diretamente. A gente comenta que são os fatores de risco comportamentais, porque os genéticos a gente não consegue modificar. Certo. Os comportamentais, e ainda bem que a maioria hoje a gente enxerga que são os comportamentais, é onde tem a atuação da prevenção. Passa aqui, né? A gente está falando na questão clínica e passa pela alimentação e pelo exercício. Gente, um corpo que não oxigena, atrofia, a pessoa, o sangue não vai e volta, começa por aí, né? Nai, uma outra informação que eu queria trazer... E não queima o que come, não queima as calorias, né? Uma outra informação importante que a gente sabe também é que 80% das mortes por doença crônica tem relação com 3 fatores. A gente chama assim, são os 3 pilares que se a gente atuasse em prevenção, nesses 3 pilares, que seria dieta insalubre, certo, com a questão de trazer uma dieta saudável para a vida da pessoa. Menos gordura, né? O sedentarismo, ou seja, tirar as pessoas desse estágio de sedentarismo, também trabalharia demais essa prevenção. E a questão do tabagismo. Então, esses 3 fatores, tirando eles do dia a dia da pessoa, nós estaríamos trabalhando com 80% das causas de morte. Mas muita gente, por exemplo, para de fumar, mas só parou de fumar porque teve alguma coisa, né? É isso? Não sabe? Muitas vezes até ela substitui por um hábito saudável, pela própria atividade física. Ou... Então, acho que mas vai pelo susto essa substituição? Essa é a nossa cultura hoje, né? Não tá só cultura, parar de fumar. Sim. Tudo a gente espera acontecer para daí começar a cuidar. Então, por isso que não vem a prevenção. Agora eu estou ótimo, estou bem de saúde, não preciso de médico, por que agora eu vou comer salada? Vou comer salada a hora que o médico me proibir de comer outra coisa. Até vou perguntar para a Nana, você tem uma avó, né, de 80? Tenho, 81. É avó, bisavó? E aí, como é que ela encara tudo isso? Assim, ela já está 80 e a saúde, como é que é o dia a dia dela? Só pra gente ter... Na verdade, eu vejo isso muito na minha família toda. Os meus avós, tenho todos os avós vivos e todos eles são do tipo que se cuidam, são super ativos, gostam de comer bem, de uma forma saudável. Que é o que eu digo, o equilíbrio não faz mal. De vez em quando... Você pega no pé deles como pouquinho, hoje em dia já tá mais... Até porque já vem dessa cultura de começar a se cuidar. Já se cuidam um pouquinho mais. E eu acho que isso que faz a diferença. Porque eu fazendo visitas e visitando várias casas, né, pela Top Med, a gente vê assim, nossa, tem a idade da minha avó, mas tá tão diferente. Como faz diferença a gente se cuidar um pouquinho mais. Como é que a gente consegue, né, modificar essa cultura, por exemplo, na questão de uma família, né? Né, doutora Cristina? Modificar essa cultura, uma nova forma de ver a alimentação, uma nova forma de ver o exercício, sem aquele peso, ou não preciso disso, eu estou bem. Como é que a gente... Então vocês fazem um trabalho de formiguinha, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Até esse conceito. Não, até convencer que realmente tem a necessidade. Como é que funciona, então? Então, a gente... primeiro, por isso que é importante a visita domiciliar. Porque tu vai, além de ter um contato com o teu paciente, tu vai ter o contato com o ambiente dele. Esse ambiente é extremamente importante para tu poder programar ações. Então... saber tanto do idoso, por exemplo, que hoje nós estamos conversando. O idoso tem o cuidador, é importante saber quem é o cuidador. Tem a questão também familiar, que quando identificado algum problema que pode estar atingindo emocionalmente esse paciente, a gente tem que poder atuar. Por isso até que é multidisciplinar o nosso trabalho. Então chama o psicóloga para fazer a avaliação. Dentro dessa avaliação já se busca alternativas até mesmo na comunidade, porque tem que inserir ele na comunidade. Hoje em dia os grupos estão maravilhosos, tem grupo de dança, grupo de poesia. Não, a gente vai trazer o carnaval da terceira idade. Grupo de poesia.
Bacana. Então, já vi grupos até fazendo o folclore de Santa Catarina, então é muito bonito. E, além disso, é saudável. Então, o conhecer a família inteira é muito importante. Conhecer o ambiente dele é o essencial. Isso. Agora, se eu quero começar, tá, tô vendo falando, puxa, tem que começar. Aí vou lá, quero subir vários degraus, né? Começa a ficar ofegante, chego lá em cima com a minha pressão. Não é assim? Não é assim, né? Por isso... Só quero fazer tudo sozinha, entendeu? Não, com certeza. Não, né? E o importante é aí que entra essa atuação do educador físico, né? Porque muita gente acontece isso. Não, tem que começar, tem a informação, tem a consciência, mas não tem a orientação, né? E essa parte é onde a gente entra mesmo atuando. No caso das visitas, então, a gente entra a partir de um encaminhamento ou da nutricionista ou da enfermeira. E aí a gente atua, na verdade, é como no estágio de mudança mesmo do comportamento. Então, através da motivação, do estímulo. Por exemplo, a pessoa ela pode estar muito bem, como tu falou, não, eu estou bem, por que eu estou recebendo a visita de um educador físico se eu não estou sentindo nada? Não estou sentindo dor nenhuma. Não estou sentindo dor nenhuma, mas então ele tem que tem que estar no estágio de manutenção, eu vou conversar com essa pessoa e saber que tipo de atividade física ela faz, se é regular ou não. Provavelmente é regular, provavelmente ela faz um mínimo de 3 vezes por semana, uma duração mínima de 30 minutos, então ela já tem uma consciência. Só que ela tem que manter essa consciência, então aí a gente entra com foco. E quando vocês trabalham assim uma pessoa da terceira idade que já tem esse histórico com uma família da Ana aqui, né, de se cuidar, tal, aí fica mais fácil? Fica mais fácil por um lado, por outro lado, às vezes eles acham que por outro lado, às vezes algumas coisas eles acham que já sabem que não precisariam ser orientados. No caso da atividade física eu vejo muito isso. Até o projeto que a gente tem das academias da saúde até mostra bastante isso. Pessoas vêm e utilizam os espaços ali. Vale salientar que aqueles aparelhos que você encontra pela cidade, né? Isso. De exercício, sabe? naquela praça lá na Trindade, que eu moro por lá. Tem aqueles aparelhos lá, da Top Med. Né? Exatamente. Que implantaram isso. Então é um projeto bem inovador e que ele entra focado nisso, no estímulo para a pessoa ela sair desse estado de sedentarismo, de inatividade física e proporcionar um espaço onde ela pode estar frequentando e estar exercendo tanto trabalho, exercícios ali de fortalecimento muscular iniciais, com cargas padrões, né, são leves, mas tanto quanto um trabalho mais aeróbico, mais para estimular o sistema cardiovascular, respiratório. Não, interessante que, tô me sentindo bem, chega em casa, não vai comer uma nega maluca, né? Uma torta, chega e vai comer um mamão, né? Quer dizer, não, que de vez em quando não possa, não é esse o problema, mas eu acho assim, o principal dessas academias e de toda a nossa atividade é mostrar assim, de alguma forma iniciar um movimento, movimentar-se, conscientizar de alguma forma, mas é de pouquinho, ninguém muda da noite para o dia, a gente não vai simplesmente, come só arroz integral, saladinha, a partir de agora eu não como. Não, eu como doce, ela come doce. E não é isso que faz a diferença, é o se conscientizar. Por isso que o trabalho de formiguinha é que é o importante. É interessante, né? Porque a gente falou em doce, a gente falou em formiguinha não, né? Porque é lento, né, o processo. Sim, porque o trabalho é demorado e... É muito importante que as pessoas adquiram o autoconhecimento. O que a gente nota muito é que as pessoas não sabem nem o que tem. O diagnóstico é diabetes, mas o que é de fato diabetes? Eu não posso comer açúcar. Mas como é o mecanismo disso? Então, o trabalho de formiguinha envolve, inclusive, a equipe multidisciplinar levar a informação completa de tudo que envolve aquele estado de doença, digamos, que ele já tem, que ele já possui, para evitar que evolua. A gente até está comentando aqui porque, por exemplo, a equipe é uma equipe multidisciplinar, né, da clínica que pode prestar um serviço ao cliente, né, ao paciente, cliente, de várias formas. É isso, né? Dá para a gente explorar. Funciona bem como a gente está, como você estava falando aí. Os nossos clientes são clientes empresa, né? E nós atendemos, então, os funcionários, algumas vezes os familiares deles. Certo. E todas as pessoas que são atendidas são avaliadas para ver em qual... É uma previdência em vida, né? Aquela questão assim, não é só quando eu me aposentar, é durante o meu processo. Exatamente. É um benefício que nós consideramos como complementar ao plano de saúde. Porque o plano de saúde, hoje em dia, ele acaba por inúmeras exigências que a própria legislação tem sobre os planos, ele acaba fazendo muita questão assistencial, o curativo. Na verdade, não é... Já passou preventivo? É um plano de doença, não é um plano de saúde. A pessoa tem uma carteirinha e vai usar quando estiver sentindo alguma coisa. A nossa empresa, ela atua um passo antes.
A pessoa não nos procura, nós é que vamos procurá-los por situações que nós vamos identificar no nosso Mas eu sistema. posso começar antes, né? Não só velhinho, né? Exatamente. Deve. Nós temos diversos outros programas que